Quanto às figuras de linguagem, nós temos as figuras de palavras, as figuras de pensamento e acho que só. Então, bora lá. Figuras de palavras, que é quando eu tô lidando com palavras. Catacrese é quando o emprego da palavra está no sentido figurado, por não haver um termo próprio. Por exemplo, a perna do óculos, o pé da mesa. Pé, perna, em sua forma denotativa, é um membro do corpo humano e não dos seres não vivos. Mas que por haver ausência da dominação para o que mantém a mesa, para o que prende o óculos em nossas orelhas, a gente utiliza os termos perna e pé e o uso de uma palavra na sua forma figurada, no seu sentido conotativo, ou seja, para além do dicionário, por não haver um termo próprio para se referir a algo, é chamado de catacrese. É quando eu cato alguma coisa para substituir algo que não existe, para colocar no lugar. Eu busco alguma forma de me expressar, cato uma forma de expressar. Vamos lembrar assim, catacrese. Na metáfora, a gente vai fazer relação de semelhança, de similaridade, ao usar um termo com significado diferente do habitual, com relação do sentido próprio com o figurado. É quando eu digo a menina é uma flor. Eu estou fazendo uma relação de semelhança, uma relação do sentido próprio com o sentido figurado. Aí a gente tem, então, a flor como se fosse uma coisa bonita, agradável. Então, quando eu digo a menina é uma flor, eu estou criando uma semelhança entre a menina e essa flor. Então, eu quero dizer que a menina é um ser bonito e agradável. Então, é quando eu uno um sentido próprio com o sentido figurado. Uma metáfora. É como se tivesse metade e metade. Metade próprio, metade figurado. Metáfora. É uma relação de semelhança, de similaridade. E que não é uma comparação, não é uma símile, porque a metáfora ela é algo mais indireto, ela é algo mais implícito. Já a comparação, que é para qualificar uma característica, também uma característica parecida entre dois ou mais elementos, só que de uma forma mais explícita, mais direta. Como existe entre aí palavras de conexão. São elas como, parecia, tal, qual, assim. Exemplo, na metáfora eu disse a menina é uma flor. Eu não comparei, eu afirmei de uma forma implícita. Já quando eu comparo, eu faço uma relação mais explícita, que a conexão, a palavra de conexão como, me permite perceber isso. Tipo, a menina é linda como uma flor. Aí eu percebo que eu tô fazendo uma relação mais direta. Então, a comparação é uma símile. Símile de semelhança mais forte. Na metáfora, como a gente só usou metáfora, mesmo falando de semelhança, de similaridade, mas de algo mais implícito. Já que na comparação é algo mais explícito, a gente pode até chamar a comparação de símile. Metonímia é a substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, não baseado em traços de semelhança, mas em uma lógica. Como exemplo, beber um copo de vinho. Eu não vou beber um copo de vinho. Eu vou beber uma taça de vinho, só que há uma lógica também tomar com copo.
então é metonímio. Ou quando eu falo que a pessoa é sem teto, e eu já tenho a lógica de que ela não tem casa. Então é quando eu faço uma substituição lógica. Não é um traço de semelhança, mas uma substituição lógica na nossa fala. Onomatopeia é a imitação de sons. Vamos pegar esse on de onomatopeia, mas vamos pegar esse on e transformar ele em som na escrita errada mesmo, só pra gente lembrar. Onomatopeia é som, imitação de som, tum-tum, tic-tac, toque-toque, enfim. Aliteração é a repetição de sons nos versos ou frases, mas é uma repetição consonantal. Então, a gente tem aqui a onomatopeia, a imitação do som, o som sequencia, tum-tum, tic-toc, enfim. A aliteração vai ser a repetição dos sons, só que na forma de versos, de frases com repetição de consoantes, como nesse caso o rato roeu já dizia o rato roeu a roupa do rei de Roma, mas enfim, o rato roeu a roupa. Eu tenho nos versos, nas frases, uma repetição do som da consoante R. Então eu tenho uma aliteração. Assonância é a repetição vocálica. Sou um mulato nato no sentido lato. Sou um mulato nato no sentido lato. É como se eu tivesse vários us, vários sons de us. É como o U aqui, o lato tivesse o sentido o ato, o nu, o sentido, o quê? Lato, certo? Aliteração, assonância. Como não trocar a aliteração e a assonância? Eu vou pegar no sentido de aliteração, assonância. Vamos fazer assim. Aliteração, assonância. Eu vou cortar as 3 primeiras letras da palavra ali, ace, e vou ficar só com a 4ª letra. A 4ª letra é T. T é consoante. O é vogal. Logo, a literação vai ser repetição de consoante, som consonantal. E a assonância vai ser a repetição de sons vocálicos. Anacoluto é a alteração da construção normal da estrutura da frase. É quando tem um termo solto, sem função sintática. Exemplo, o homem não sei o que pretendia. A gente entende e tende, mas é uma construção com termo solto, tipo homem, tá? Mas eu não caracterizei o homem, eu não falei sobre o homem. Eu soltei algo aleatório sobre ele. O homem, não sei o que sabia, não sei o que pretendia. Então não é o que me explica muito, não é o que me diz muito sobre. Então, anacoluto é uma alteração na construção normal de uma estrutura de frase. Com termos sem não há uma função sintática, não há uma relação, certo? Então é anacoluto. Como não esquecer o que é um anacoluto? É tipo anacoluto. O que tem a ver isso com isso? Nada. Então, seria uma construção sem função sintática. Anáfora
é uma repetição intencional de uma palavra ou expressão para reforçar o sentido. Exemplo: noite montanha, noite vazia, confusa noite. Então, como também é ferida que dói, é dor que desatina. Eu repito: noite, 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 para expressar, para reforçar o sentido do quanto estava confusa, do quanto estava vazia, do quanto estava sozinha. Ferida que dói, é dor que desatina. Então é quando eu repito algo. A gente viu a onomatopeia, que é a repetição dos sons, a literação, que é a repetição de sons consonantais, a assonância, que é a repetição de sons vocálicos, e agora a gente tá vendo a anáfora, que é a repetição de palavra ou expressão para reforçar o sentido, para expressar com mais força. E vale lembrar também que quando eu falo de anáfora, é quando eu estou usando essas repetições de palavras no início, logo assim de início. Catáfora é no final e determina algo que já foi dito. Epístrofe é quando é no fim e episeuge é quando é uma coisa seguida da outra. Diácope é intercalada. São repetições intercaladas de palavras, de expressões. Então, como também anáfora, a gente tem o sentido de esse, não de este, né, que é no início. Catáfora é esse, que já foi dito. Epístrofe, quando está no fim, mas que não determina algo anterior. Episeuge, quando tem uma coisa seguida da outra. E diácope é quando eu estou intercalada nessas repetições de expressões. Então, espero que tenha dado para entender que tanto anáfora, catáfora, epístrofe, episeuge e diácope são repetições de palavras ou expressões para reforçar o seu sentido. O que as diferencia é a posição de como estou repetindo isso. Se é nos inícios, será anáfora. Se será nos finais ou retomando algo que já foi dito, é catáfora. Epístrofe, fi de fim, no fim, sem retomar algo. Episeuge, vamos supor que seguida começasse com uma Z, seguida, Z de zeuge. Episeuge é quando há sequências de repetições, uma atrás da outra. Diácope seriam intercalados. Então aqui a gente tem exemplos de episeuge, ou de diácope. Diácope, vamos pegar esse P de pausa. Então eu tenho intercalados. Tu, só tu, dargo, o valente dargo, o amor, somente o amor. Tô repetindo, intercalando. Aqui temos outros exemplos de diácope, repetição da palavra com intercalação de outra ou de outras. Exemplo: Maria, a dedicada Maria, a sábia e generosa Maria. Epístrofe, repetição da palavra no final do período. Homem é Deus, ponto. A vida é Deus, ponto. O universo é Deus, ponto. Episódio de repetição seguida. Raios, raios, raios. Go! Go, 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 go.
certo? Então, são repetições de palavras e expressões. Temos também a perífrase ou antonomasia, que é o uso de uma palavra ou expressão para designar algo ou alguém. É quando eu falo Cidade de Luz e eu estou me referindo a Paris, então eu uso uma palavra que substitui e que toma um conhecimento do que eu quero dizer. Tipo, a Cidade Maravilhosa. Quando eu digo Cidade Maravilhosa, já está estereotipado, naturalizado, que é o Rio de Janeiro. Então, perífrase, antonomasia, é quando eu crio palavras ou expressões para designar algo ou alguém. Sinestesia é quando eu misturo impressões sensoriais. Exemplo, o doce som da flauta, a luz crua, doce som, doce eu degusto, som eu ouço, luz eu vejo, cru eu percebo na degustação. Então eu tenho a mistura de sentidos, eu tenho a sinestesia sentidos. Agora a gente vai para as figuras do pensamento, que é quando agora eu não estou lidando com palavras em si, né, nas suas localizações, nas suas repetições, nas suas posições. Agora eu vou lidar com a ideia, o sentido que eu trago. Então, começando com antítese e paradoxo. Antítese é quando eu uso palavras em sentidos opostos, então da forma mais crua, bom, mal, triste, feliz. Já o paradoxo, eu vou pegar esse X de complexo. Complexo tem X, paradoxo também. Então, paradoxo é quando essa mistura de oposições vai muito além de uma questão de palavras, de comparação de palavras, mas sim uma ideia contraditória. Não são apenas palavras contraditórias, são as ideias contraditórias. E ideia é algo mais complexo do que palavra. Então, exemplo, ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor. Então, eu não estou comparando silêncio, barulho em si diretamente, eu estou criando uma ideia, algo mais implícito, mais complexo de ser entendido, de ser percebido. Quando eu misturo o silêncio e o ensurdecedor, como é que o silêncio vai me deixar surdo se é o silêncio, não é o barulho? Então aí tem a questão da ideia. Também temos desertos inundados. Eu não tenho deserto e praia, por exemplo. Tenho desertos inundados. É uma ideia oposta. Não são palavras opostas, são ideias opostas. Não são antônimos, são ideias opostas. Como é que o deserto é inundado? Como é que o silêncio é ensurdecedor? Como é que a noite clareia, certo? Eufemismo é quando eu tento suavizar. Vamos lembrar de eufemismo com F de feminino. As mulheres são pessoas mais suaves, vamos supor assim, os homens são mais grossos, não generalizando, mas pegando essa ideia. Então, o eufemismo traz a ideia de suavizar um ato, uma atitude, um fato. Como, por exemplo, foi para o céu, enriqueceu por meios ilícitos. Então, foi para o céu, no sentido de morreu, faleceu. Enriqueceu por meios ilícitos, para dizer roubou. São exemplos de eufemismo. Eu tento, de alguma forma, não tornar algo tão impactante. Bateu as botas também é um sentido, enfim. Disfemismo já é o contrário, é quando eu uso uma coisa mais pejorativa, mais agressiva mesmo. Então, é o contrário de eufemismo, é disfemismo. Hipérbole já é o exagero intencional.
é dar ênfase morto de sono. É um exemplo. Ironia é afirmar algo querendo dizer o contrário. É falar o contrário do que pensa. Você é um santo, pra dizer você é um oi. Enfim. Prosopopeia ou personificação é quando eu vou pegar um predicativo próprio de seres vivos e colocar nos seres inanimados, tipo, o sol é tímido. Mas como não vou confundir prosopopeia ou personificação com a catacrese? Porque a catacrese é mais voltada para a questão de partes do corpo utilizadas para expressões de objetos. E a personificação prosopopeia é quando eu pego características humanas e características comportamentais humanas e coloco nos seres inanimados. Tipo, o sol é tímido, certo? Timidez. E temos também polissíndeto, que é a repetição de conjunções ou conectivos. Aqui eu tenho repetição de nem. Então, não é porque tá repetindo-se no início que é anafórica. Anafórica é a repetição de expressões ou palavras. Aqui eu tô repetindo conjunções, conectivos, certo? Então, polissíndeto. Então, polissíndeto é quando tem vários de vários conectivos. Já o assíndeto, o a traz a ideia de negação, de não. Então, é quando não há é quando há a sequência sem conectivos. É como se eu colocasse o céu, o mar, o brilho das estrelas, retirando o nem. Inversão consiste na mudança de ordem natural do termo. A gente fala normalmente ficou um pouco de tudo. Aí o sentido contrário, inverso, é de tudo ficou um pouco. Silepse é uma concordância ideológica, ou seja, pode ser de gênero, feminino, masculino, de número, plural, singular, e de pessoas. Então, silepse é quando há concordância ideológica. Então, aqui eu tenho aqui, silepse é a concordância entre ideias e não de acordo com as regras gramaticais, podendo ser uma concordância de gênero, quando eu uso Vossa Excelência está enganado. Eu uno feminino, masculino, gênero. De número, quando eu uso plural, quando eu uso singular, a plateia aplaudiram o espetáculo. De pessoa, quando eu digo os jovens precisamos. Então eu tenho concordância de ideias. Para quem escreveu tá fazendo sentido. Tá dando a ideia ok. Misturar feminino com masculino, singular com plural, terceira pessoa com primeira. Não é uma concordância gramatical, uma concordância padrão, mas é uma concordância da ideia. Então, quando eu percebo essa diferença, é a silepse. E como dito anteriormente, pode ser de gênero, de número, de pessoa. De gênero, feminino, masculino, de número, singular, plural, de pessoa, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Quanto à gradação, é quando há uma progressão de ideias ascendentes ou descendentes. Pode estar indo gradativo para melhor ou para pior, vamos supor assim. Então, quando eu digo tá latejando, tá batendo, tá restringindo, eu crio
uma série de acontecimentos que vai me dando uma ideia de progressão ou de uma progressão ou ascendente ou descendente. Então a gradação ela pode ser um clímax quando vai ascendendo ou um anticlímax quando vai sendo descendente. Apóstrofe é a interpelação enfática. É quando eu uso vocativo. Apóstrofe é chamar. E só relembrando quanto à questão anafórica e catafórica, na questão dos pronomes, anafórico se refere a algo que já foi dito, como por exemplo, passar na faculdade e comprar uma casa. Esses são os meus objetivos. Então, esses é um pronome anafórico porque se refere a algo que já foi dito. Faculdade, casa, passar na faculdade e comprar casa, que são os objetivos. E catafórico indica algo que será mencionado. Estes são os meus objetivos. Aí eu vou dizer quais são esses objetivos. Passar em uma faculdade e comprar uma casa. E eu quero lembrar também que lá na questão da inversão, a inversão também é chamada de hipérbato, tá? Morreu o prefeito da cidadezinha. O prefeito da cidadezinha morreu. Certo? Eu acabei pulando essa parte aqui, mas a gente tem também elipse, zeugma e pleonasmo. Elipse é quando eu omito um termo que pode ser identificado facilmente no contexto, tipo, no trânsito, carros e mais carros. Eu posso identificar que é no trânsito há carros e mais carros. Zeugma é quando eu omito um termo que já foi expresso. Então, elipse é quando eu omito sem que haja existência, mas nem que não haja. Eu emito, tipo, zeugma, eu emito um termo que já foi expresso. Omissão de um termo já expresso. E a elipse é de um termo que já apareceu. Eu gosto de inglês. Eu de alemão. Então não preciso repetir eu gosto. Tá vendo assim, ó. A zeugma é tipo elipse de um termo que já apareceu, ou seja, é a omissão de um termo que já apareceu. Mas a elipse em si é a omissão de um termo que nem apareceu. E pleonasmo também é repetição, só que agora é uma repetição que promove a redundância, é tipo uma repetição que é desnecessária, mas que vem também para reforçar. Mas não deixa de ser desnecessário. Exemplo, subir para cima. Se eu subir, foi obviamente para cima. Então, é desnecessário. Mas se eu quiser reforçar que subir para cima, ok. Eu ri meus... Eu ri meus ris. Ignora isso aí que eu não entendi, não. E a gente acaba aqui. Não, vou mostrar um resumão, pera. Um resumão aí. Elipse, omissão de um termo que é facilmente identificado, só que ainda não apareceu. Zeugma, omissão de um termo que já foi expresso. Pleonasmo é o emprego de um termo desnecessário, gerando repetição de ideias. Hipérbato é a inversão dos termos da oração. Anacoluto é a falta de nexo entre início e fim da frase. Silepse é a concordância de ideia e não com a palavra dita. Que aí pode ser silepse de gênero, silepse de número, silepse de pessoa. Temos a metáfora, que é a comparação entre termos, só que de uma forma implícita. Metonímia, que é a comparação mais objetiva. Seria, então, no caso, a substituição, né?
tipo do livro pelo nome do autor pelo nome do livro, do objeto pelo nome da marca, certo? A metonímia, vamos supor, NM de nome, nímia, o N e o M é de nome, metonímia, é quando eu substituo nomes. Perífrase e expressões especiais para falar de lugares e animais. Então, são as expressões que a gente cria. Não necessariamente uma comparação ou uma substituição do objeto pela marca, do livro pelo autor, do autor pelo livro, não é substituição por semelhança. Então, metáfora é a comparação por semelhança implícita, comparação é por semelhança explícita, e metonímia é a substituição por semelhança. E a perífrase são expressões especiais, afetivas, que a gente, enfim, desenvolve. Tipo, chamar o leão de rei da selva. Eu não estou substituindo o leão, estou criando uma expressão para designar ele, uma expressão especial para ele. Antonomásia são expressões especiais para falar de pessoas. Então, perífrase é para falar de lugares ou animais, e antonomásia é para falar de pessoas. Deixa eu ver a diferença entre antonomásia e metonímia. É o seguinte, a metonímia, ela é essa substituição por algo semelhante, só que aí ela tem tanto a antonomásia quanto a perífrase. A perífrase para lugares ou animais e a antonomásia para pessoas. Catacrese é quando eu cato um termo para colocar em um que não tem um termo específico, então é um emprego impróprio da palavra ou expressão, por esquecimento ou ignorância ou falta mesmo do real sentido. Catacrese é quando eu cato sempre algo pra impor sobre o que eu quero falar, pra esquecer um termo, aí eu cato outro pra colocar no lugar, ou o pé da mesa, a perna do óculos, como a gente viu. Antíntese é o emprego de termos com sentidos opostos. Paradoxo seria o emprego de ideias opostas, deserto, inundado. Eufemismo é quando eu tento... é o ato de abrandar, ou seja, ser mais educado, ser mais suave. Ironia é falar algo buscando expressar o contrário. Hipérbole é o exagero na afirmação. Prosopopeia ou personificação é a atribuição da qualidade do sentimento humano, seja características comportamentais, para seres irracionais e inanimados. Já a catacrese eu pego coisas mais físicas, né? Quando eu for falar de pé, perna, essas coisas. Lembra também que catacrese é quando eu pego uma palavra por esquecimento ou ignoro o seu sentido real e impõe outro canto, quando eu faço catação de palavras para expressar. E encerramos aqui a parte de figuras de linguagem. São muitas figuras, então é necessário criar mecanismos que nos permitam lembrar do máximo possível.